interessante para você melhorar o relacionamento com a sua cliente? Hoje eu tenho 4 dicas para você baseadas numa experiência que eu tive de viagem com a minha sogra, a minha mãe, o meu esposo e meu filho. Será que essa viagem deu bom? Será que deu tudo certo? Será que isso gerou insights para melhorar relacionamento com a cliente? Que doideira é essa, Luma? Vou contar hoje para você. Antes, é importante você saber que se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, porque afinal é um desafio de 365 vídeos, já estou no 50º, acho que quinto, sexto, e você que já está acompanhando, se isso está fazendo sentido para você, curta, interaja com o vídeo, porque assim você também me ajuda. Eu tô aqui ajudando você e você me ajuda, beleza? É o seguinte, a minha missão aqui é trazer uma conversa, uma ideia, uma reflexão para você que aumente a sua gratidão, a sua sabedoria e esperança, porque o ser humano sem esperança, ele fica igual um zumbi, né? Então, espero que você não esteja se sentindo um zumbi, ou se você estiver se sentindo um zumbi, saiba que lhe falta esperança. Mas, bora lá. É o seguinte, 4 dicas para fazer esse relacionamento com a cliente melhorar baseado nessa experiência que eu tive, né? Então, se você quiser ver os vídeos anteriores, eu estava lá na praia, fui para Bertioga, né? Uma parte específica lá, Riviera de São Lourenço, que é muito bom. E foram dias... Como foram esses dias? Eu vou contar daqui a pouco, mas antes eu quero começar com a dica número 1, né? Porque são 4 que eu vou passar, até fiz uma colinha aqui. Bom, primeira dica, para melhorar o relacionamento com as pessoas de uma forma geral, tem a ver com o princípio bíblico, que eu segui isso, e eu e meu esposo a gente conversa bastante sobre isso, que é o honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, e conversando com uma cliente, foi bem interessante uma vez que, conversando, perguntando para ela, caímos nessa conversa sobre constelação familiar e tal. Ela me perguntou, o que é honrar pai e mãe para você? Eu fiquei pensando, que pergunta boa, né? Eu falei, honrar pai e mãe é respeitar, não sei o quê. Ela virou e falou assim, honrar pai e mãe é aceitar quem eles são. Aceitar não é mudar. Aceitar não é brigar. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque essa honra, a pessoa em si, né? Você simplesmente aceita as limitações dela, você aceita as qualidades, os defeitos. Aceitar não significa que você não significa que você necessariamente vai engolir qualquer coisa, porque o resto das dicas você vai perceber que não é bem assim, né? Mas o aceitar quem a pessoa é, aceitar a vida dela, aceitar a existência dela. E isso serve principalmente com pai e mãe, mas também quando a gente lida com o outro ser humano, o outro ser, né? Ele é, ela é. Então, aceitar quem essa pessoa é, primeiro ponto. Segunda dica foi para melhorar o relacionamento com a cliente, que foi nessa experiência que fica cada vez mais nítida com maturidade, é posicionamento de papéis. O que eu quero dizer com isso? Posicionamento de papéis. A partir do momento que você constitui a sua família, seu centro, né, seu core familiar, é o esposo, a esposa, e aí a partir disso vem os filhos. Então, quando a gente sai da casa dos pais e constitui a nossa família, pai e mãe viram parentes. Eles não são mais, a gente não pertence mais ao centro familiar deles, a gente constitui um novo centro. E posicionamento de papéis é ter a clareza disso, de que em cada situação, quais são os papéis das pessoas que estão ali. Então, numa situação como, por exemplo, no meu caso, eu organizei a viagem, eu e Vinícius acordamos, eu e Vinícius convidamos as nossas mães, então elas estavam lá no papel de mães, das nossas mães, mas não como quem influencia, não como a dona daquele lar, né? No caso seria eu
eu e o meu esposo. Então, as decisões nossas nos dizem respeito somente a gente e que elas são conselheiras. Então, o posicionamento de papel tem a ver com isso. Se eu pergunto para minha mãe, se minha mãe tem mais experiência em algum assunto, assim como a minha sogra, elas estão numa posição de conselheiras. É lógico que posicionamento, né, essa questão de clarificar esses papéis, nem sempre foi assim. E quanto mais convivência, existe mais necessidade de posicionamento nas situações. Então, quando aparecem os conflitinhos, as situações meio que desagradáveis, alguma coisa ou outra que acontece no dia a dia, você tem que entender, igualzinho com a sua cliente, que existe uma oportunidade de posicionamento. Se a cliente vem no seu espaço e ela te desrespeita, você precisa se posicionar. Olha, esse tipo de situação aqui não funciona dessa forma. Por quê? Porque é seu papel enquanto cabeleireira. Nossa, uma coisa que é irritante, comenta aqui se isso te irrita também. Quando a cliente, você está mexendo no cabelo dela, ela começa a mexer com a mão também, passar a mão. E aquilo que você está fazendo, ela já está imediatamente passando a mão. Ai, isso é tão irritante. Só eu que me irrito assim ou você também se irrita? Comenta aqui se você se irrita também. E eu percebo que as clientes amam fazer isso, principalmente com quem é iniciante, com quem tem mais insegurança. E para mim hoje em dia é tão simples, né? Outro dia eu estava atendendo uma cliente e ela estava fazendo isso com a minha assistente lá arrumando o cabelo. Aí eu virei para ela e falei assim, você pode aguardar, por favor, a Daisy terminar para depois você mexer? Posicionamento. Eu não estou sendo mal educada, estou pedindo para ela parar de mexer no cabelo enquanto a profissional está atendendo. Daqui a pouquinho você mexe, não tem problema. Você tem que se posicionar, porque o seu papel ali é entregar um resultado que a cliente está desfazendo na hora. Então, a segunda dica que eu dou é essa, posicionamento de papel. A cliente, quando você se posiciona, é engraçado isso, lógico, sempre com muita educação, mas quando você se posiciona, a cliente ou ela vai vazar, ou ela vai sumir, ou ela vai te respeitar. Das duas formas a gente ganha, né? Lógico, sempre com educação, sempre com firmeza, mas não agressividade. Então a gente tem que ser firmeza. É como se... depois que eu virei mãe, isso para mim ficou um pouco mais fácil de fazer. É aquela chamada assim, ó, olha aqui, ó, presta atenção nisso. Aquela firmeza que você tem que dar para educar. E posicionamento com o cliente, estabelecimento de papéis não é diferente. Terceira dica que eu dou para você é a definição de intenção. Eu gravei o vídeo, 3 vídeos atrás, quando a gente estava saindo em viagem e que eu tinha mencionado que eu e meu esposo havíamos definido que a nossa viagem seria leve e divertida. Leve e divertida. E adivinha o que a gente fez? O que a gente fez quando nós encontramos a minha mãe e minha sogra? A gente comunicou elas também, a gente ajustou uma intenção. Assim, foi na hora do almoço, né, que a gente chegou lá no primeiro dia, a gente almoçou e eu gosto de chamar essas conversas, assim, falou assim, gente, a gente tá aqui nesse momento em família e hoje de manhã conversando, eu e o Vinícius, nós definimos que a gente espera que essa viagem seja leve e divertida, né? E na verdade foi mais ainda, né? Teve uma harmonia, uma leveza, uma diversão assim que foi excelente. Então, puxando um gancho aqui, lembrando de uma conversa que eu tive com uma cliente, e essa cliente, só de falar da sogra dela, dava para perceber que ela começava a ficar tensa. Quando eu falei para ela sobre o lance de honra de pai e mãe, eu falei que a gente deve a honra ao pai e à mãe do nosso esposo, como a gente deve aos nossos pais, ela não conseguiu aceitar. Nossa, foi assim, uma conversa assim que eu vi que a pessoa ficou constrangida porque aquilo ela não aceitou, ela não quis colocar aquilo no coração dela, não quis permitir que aquilo entrasse no coração dela. E assim, minha mãe e minha sogra são pessoas completamente diferentes, personalidades completamente distintas, comportamentos completamente distintos. E a gente teve momentos excelentes e a gente conseguiu
ter essa experiência incrível. Por quê? Porque houve uma intenção, essa intenção foi sentida, ela foi verbalizada e então ela foi vivida. Então acho que a terceira questão da definição da intenção. E por fim, a quarta dica, você quer a quarta dica? Então é o seguinte, antes de eu te dar a quarta dica, você já se inscreveu no canal ou você está só de passagem? Eu recomendo que você se inscreva caso você já trabalhe na área ou você seja uma aspirante a cabeleireira, que você tenha essa intenção de ser uma profissional acima da média. E porque eu estou passando aqui para você, na verdade, são comportamentos que você pode perceber que não são comportamentos da média das pessoas. Por quê? Porque eu sou fruto de um cabeleireiro que pensava diferente, que agia diferente. Aí eu fui estudar e eu fui buscar, eu busco cada vez mais. E essa proposta do Desafio 365 é ser essa conversa gostosa, próxima, onde eu compartilho contigo as coisas que eu vivo. Então, para você ser acima da média, você precisa andar com pessoas que são acima da média. Antigamente a gente não tinha a possibilidade de ter essa proximidade de pessoas que fossem mais bem-sucedidas do que a gente, mas que por conta da informação, né, do acesso à informação, à tecnologia, hoje a gente tem. E o que eu tenho aqui para compartilhar com você é um resultado de fidelização de clientes, de salão, de agenda cheia, de prosperidade, de sabedoria, né, como eu falei no começo, de gratidão. Então, você precisa se inscrever. Se você quer isso na sua vida cada dia mais, inscreva-se, ative as notificações, porque quando você faz isso, o YouTube entende que você vai voltar aqui, que isso é relevante para você, beleza? Então se inscreva. Quarta e última dica é a definição de regras, tá? Então, definição de regras, eu falei assim, de uma forma bem simples assim. Falei, ó, quem quiser ficar sozinho, fazer alguma coisa sozinho, quer curtir seu tempo sozinho, fica sozinha. Mas quando a gente combinar que é para sair para jantar, que é para fazer alguma coisa coletivamente, é todo mundo junto, né? Principalmente a minha mãe gosta muito de... minha mãe tem um espírito muito livre, minha mãe é uma pessoa assim, extremamente... tem muita energia, então, e às vezes ela precisa gastar essa energia, ela precisa extravasar e ela é muito ativa, né? Então, eu sei também que minha sogra tem um perfil muito diferente, mais tranquilona na dela e tal. Então, enquanto minha mãe é extrovertida, minha sogra é introvertida. Então, são extremos. E eu coloquei isso, falei isso para elas, por quê? Para minha mãe também nem se sobrepor à minha sogra saber que ela também tem o espaço dela, sabe? E isso de uma forma geral. E quando a gente não tem regras no nosso ambiente, no nosso salão, as pessoas vão pisar em cima da tua cabeça, elas vão fazer coisas que não te agradam, assim, sabe? Então, definir as regras, verbalizar. Olha, você tá aí no seu salão e você fica engolindo a seco o fiado. E isso é uma coisa que fere as suas regras. Pô, você não acha justo e você continua fazendo, por quê? Porque você não está definindo as regras, né? Então, essa é a quarta e última dica que eu dei para você. Então, comecei falando sobre honrar pai e mãe, honrar a pessoa, né, de uma forma geral. A segunda foi sobre posicionar-se conforme os papéis em cada situação, definir a intenção e definir as regras. Gente, nossa, quando a gente entende isso, é tão mais simples. Porque você olha para a situação e você fala assim, esse problema é meu, eu tenho controle nessa situação, eu tenho papel decisório nessa situação? Não. A pessoa está invadindo aqui, opa, passou do meu limite, não quero isso aqui. Você vai para uma situação com intenção de ter sucesso, intenção de ter um fruto bom, é outra vida, outra vida. Comenta aqui comigo qual é ou quais são as dicas que mais te chamaram a atenção, que você vai praticar aí, que você vai colocar em prática, ou que você deveria colocar em prática para melhorar os relacionamentos com as suas clientes, baseado nessa história, nessa experiência que eu vivi recentemente, beleza? Gostou? Curte então. E amanhã estarei de volta.